Galera, a mídia está assustada com o Flamengo. Vários reforços chegando, né? Alguns jogadores saindo, né, do clube e a mídia reage, né, assustada com isso. Vamos ver aqui um corte do Jogo Aberto, o que os jornalistas estão falando do Flamengo e vamos dar uma olhada aqui. A gente sabe que o Flamengo tem tudo para brilhar muito nessa temporada. É um time que já vem da conquista da Copa do Brasil, Felipe Luiz tem moral, muito pouca coisa mudou no Flamengo do ano passado para cá. E o time promete realmente ainda mostrar esse empenho, não só no estadual, mas em todas as competições. O Felipe Luiz promete muito, né? Ele termina a temporada com aquele gostinho do tipo assim, tá surgindo aqui, já surgiu, né? Um grande treinador no futebol brasileiro. O resultado não diz o que foi o jogo. O Flamengo realmente mostrou uma orquestra, assim, né? Os caras se entendendo, entrosamento fantástico. O Felipe Luiz tem a mão no time. O Plata fez um golaço, já tinha feito na decisão da Copa do Brasil contra o Galo. E é um jogador que chegou num alto investimento, a galera estava meio desconfiada. Então, assim, é claro, né? A gente está analisando o Flamengo contra adversários bem menores. Os clássicos vão acontecer daqui a pouquinho, mas é um Flamengo que promete muito, mais uma vez, Renato. E eu falei sobre o Danilo, já reforcei que ele rescindiu com a Juventus. Sim. Mas é um jogador que precisa, porque o Fabrício Bruno foi para o Cruzeiro, o Davi Luiz foi para o Fortaleza, então tinha o sonho do Vitão, do Inter ali, mas parece que o Danilo será o nome contratado. Bora falar... E vamos ver aqui também um corte da Jovem Pan Esportes, né? Os jornalistas falando também sobre o time do Flamengo, o elenco, né? Sobre o trabalho que o Felipe Luiz vem fazendo e sobre as perspectivas aí do futuro, né? O que eles acham que vai acontecer com o time do Flamengo aí, sobre os títulos e tudo mais. Vamos dar uma olhada aqui no que os jornalistas estão falando. Domingão, vamos virar a página, vamos falar do Flamengo, mercado da bola, o Flamengo que venceu no fim de semana pelo Campeonato Carioca lá no Mané Garrincha em Brasília, vitória por 2-0, gols de Michael e Plata, o primeiro jogo, né, do time principal do Felipe Luiz na temporada 2025, jogo oficial, né, porque o Flamengo tinha feito aquela partida contra o São Paulo nos Estados Unidos, agora o grupo principal retornou e o Flamengo já emendando aí 2 vitórias seguidas, né, a primeira ainda com aquele grupo que começou o ano e agora também venceu com o grupo principal. E o Flamengo, que era o penúltimo colocado, agora já subiu na tabela de classificação lá do Campeonato Carioca. Mas o assunto aqui é mercado da bola, notícia quente, porque Danilo, aquele lateral, também jogou de zagueiro na Juventus de Turim, jogou a última Copa América pela seleção brasileira. O Danilo está muito próximo de se tornar jogador rubro-negro. Ele rescindiu o contrato com a Juventus de Turim e é aguardado nesta terça-feira para realizar exames médicos, todas as burocracias contratuais e assinar de vez com o Flamengo. Vanderlei Nogueira tá aí. Será que o Flamengo encontrou o seu zagueiro? Óbvio, é lateral de origem, mas vinha jogando como zagueiro. Será que o Flamengo encontrou mais uma peça experiente para o seu grupo? Eu acho que encontrou a possibilidade de contratar um jogador conhecido, já usamos aqui, midiático, impactante, puxa vida, até recentemente capitão da seleção brasileira, não é? Isso. Capitão da seleção brasileira, né? Então, por muito tempo foi capitão da Juventus também, não sei como estava nos últimos meses. Isso, quer dizer, veja o jogador que está sendo contratado para, digamos assim, reforçar o banco. Até que o professor entenda, se for o caso, de colocar para jogar no time principal ou como titular da equipe. Então é uma contratação, imagino que não é barata, mesmo tendo caído nos últimos tempos o valor de mercado do jogador, né? O tempo passa, mas é um jogador conhecido, importante, respeitado. Todo mundo entende que é um líder, mesmo fora do time, ou nos bastidores, junto ao elenco. É um cara que constrói e não destrói. Tem uma série de componentes importantes e que valorizam uma contratação. Se ele jogar bem ou razoavelmente bem, será um jogador importante para o Flamengo. Sem dúvida, eu acho uma boa contratação. O Flamengo não está querendo contratar nenhum sub-12, sub-14. Está querendo um jogador que venha, digamos assim, calejado para enfrentar a responsabilidade de ser titular do Flamengo, sem esquecer os jovens importantes que o Flamengo muitas vezes revela.
É isso. E o Felipe Luiz, o professor Felipe Luiz, teve papel fundamental nessa negociação. Pelas informações que chegaram, o Felipe Luiz convenceu o jogador, o seu staff, que o sistema defensivo do Flamengo vai passar em torno do Danilo, né? Todo o sistema defensivo do Flamengo vai girar em torno do Danilo. Mauro Betting, é boa contratação, jogador experiente. Até outro dia o Alexandro, que se encaixou bem nesse time do Flamengo, era companheiro de equipe do Danilo, tanto em seleção como em Juventus, né? América, Juventus, Santos, acho que das maiores dos últimos anos, eu acho que os jogadores até desse nível de seleção brasileira que mais jogaram juntos em seleção em clubes diferentes são Danilo e Alexandro. E faz duas posições, é lateral de origem, mas também pode jogar na zaga, né? O Danilo. Já foi volante o Danilo. Já foi volante, tem desenvoltura também para sair jogando, né? Ou para jogar mais à frente, tá aí. Sim. Contratação do Flamengo, muito bem encaminhado, Danilo no Flamengo. Mauro. Acho ótimo pro Danilo, acho ótimo pro Flamengo também. Primeiro que é uma posição muito carente no Brasil no futebol mundial, né? Lateral. Não ter jogado mais como zagueiro e nem como lateral, e quando jogou, não jogou bem. Um gol contra o Chile logo no comecinho do jogo lá, naquela virada brasileira, foi em cima dele e tal. Não está bem como lateral, já não estava bem como zagueiro. O Thiago Motta não vinha utilizando, né, nenhuma birra, até onde eu sei, do treinador ítalo-brasileiro da Juve. Mas é que o Danilo não estava legal. Mas ainda acho que para o nível do futebol brasileiro, pela cabeça, pelo caráter, competência e entendo vontade dele de mostrar mais futebol, eu acho que é um acerto para o Flamengo e seria para qualquer outra equipe brasileira e sul-americana o retorno do Danilo. Chega para ser titular onde está voando o Wesley? Não. Chega para ser titular numa zaga que vem muito bem com os Léos, o Ortiz e o Léo Pereira? Também não. Ajuda muito, interno e externamente? Sim. E o próprio Felipe Luiz, que é o treinador do Flamengo. Pode jogar, e nessa maluquice desse calendário insano, ainda mais sem pré-temporada decente para o Flamengo, para todo mundo? Também sim. Acho que é um acerto, tá? Para o Danilo e para o Flamengo. Vai agregar. Vai ser titular absoluto? Creio que não. Vai jogar algumas vezes sim. Lateral? Ok. Zagueiro, e quando de zagueiro, ele foi até mais zagueiro pela esquerda do que pela direita na Juve, né? Mas pode jogar pela direita e, insisto, lá no Santos, inclusive o gol do título da Libertadores, do tricampeonato em 11 contra o Peñarol no Pacaembu, o gol... Primeiro do Neymar, um golaço, o segundo um belo gol dele, Danilo também, jogando mais à frente. Assim, ele tem essa capacidade de ter sido volante. Acho que agora não joga mais volante. O lateral de uma linha de 4 eu vejo problemas e dificilmente Felipe Luiz não vai jogar com uma linha de 4. Então pode ser uma opção para a zaga e pode ser uma boa. E é um cara com um perfil, sobretudo um caráter, além da competência, muito interessantes, para segurar a bronca no banco. Danilo, você vai chegar para jogar eventualmente, não vai ser titular absoluto e provavelmente ele vai falar, tudo bem, até porque ele não está vindo para um time qualquer. É a maior torcida e num dos melhores, se não o melhor momento financeiro da história do Flamengo e com enorme potencial. Então eu entendo que é um negócio que todo mundo está ganhando. Danilo e Flamengo, sobretudo porque ele está saindo, claro, da Juve. A Juve já não tem muito o que fazer em relação a ele e tem uma história muito bacana em Turim, até porque foi simplesmente capitano da Juventus. Não é para qualquer um. Tem 33 anos de idade, Flávio Prado, Danilo que chega para reforçar o Flamengo, né? E o torcedor do Flamengo tem aquela lembrança boa, né? Desses laterais que retornaram ao Brasil. O próprio Felipe Luiz, quando voltou, né? Tudo que conquistou, a bola que jogou o Felipe Luiz, o Rafinha, o Alexandro agora, tem pouco tempo de Flamengo, mas no pouco tempo que jogou, se encaixou e agora tá chegando também o Danilo. Flávio Prado. Não podemos esquecer que o Wesley, que o Mauro citou, não vai jogar no lugar dele, mas pode ser que jogue, porque é um jogador que pode ser vendido no meio do ano, pode ser. É um jogador que está sendo muito cotado para venda, porque é muito bom jogador. É experiente, pode jogar em mais de uma posição. Eu acho que foi um ótimo negócio. Para ele, não sei. Para o Flamengo, com certeza. Eu sou sempre meio reticente com a volta de jogadores ao Brasil. Vídeo que falou o Thiago Silva. Né? O Thiago Silva está extremamente arrependido de ter voltado. Só não saia da mesa porque seria tão deselegante quanto o Flávio Prado. Mas, sinceramente, eu não sei. Ele não vai ter a bandeira. Eu não sei porque que esses jogadores voltam. Sinceramente, a maioria... Pensou em aciamento. Então, e o Danilo é mais um que vai reforçar o Flamengo. É um perfil que o Flamengo tem adotado, com a diferença. O Flamengo começou a montar o time com jogadores que não deram certo lá fora. Então, Gerson, Pedro, o próprio Gabigol. Né? E agora ele começou a trazer jogadores que deram muito certo. Então, o Felipe Luiz, nossa, deu muito certo e foi um sucesso aqui. O Danilo é outro, o Alexandre, que vai estar agora. E o Danilo é outro jogador com esse perfil, 33 anos e ainda dá para fazer muita coisa. Eu não voltaria. Eu acho que é melhor o cara, sabe, fazer uma temporadazinha nos Estados Unidos e tal. Acho que aqui é uma cobrança desmedida, uma cobrança idiota,
né? Sobre todo sentido. O futebol está cheio, nossa senhora, é aquela coisa, né? Deu-se muito espaço para os idiotas, então eles acham que tomaram conta do futebol. Então o desabafo do Thiago Silva é muito interessante. Ele fala, pô, será que está valendo a pena? Eu já escrevi, não. Por que voltou com família em Londres para jogar contra o Madureira e ainda ser xingado? Tá de brincadeira, né? Então não sei se para ele vai ser bom. Mas para o Flamengo, uma ótima contratação. O Flamengo vai ganhando corpo novamente, vai ficando novamente muito competitivo. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, né? O corte aqui também da Jovem Pan Esportes. O Mauro César falando aqui, né? A opinião dele. Acha que não foi uma boa contratação por parte do Danilo, né? Não foi bom para ele, né? Mas eu acho que foi, porque um clube grande, né? Não tem como. Um dos maiores do Brasil, e não tem como. Vai dar muita visibilidade para ele. Pode até voltar para a seleção caso jogue bem novamente. E é uma ótima contratação pro Flamengo e pro lateral também, né? Lateral / zagueiro, que tá voltando também. Uma grande contratação, hein? Um jogador experiente, pode ajudar bastante. E é isso, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal aqui. E tamo junto, até a próxima.